Olá, pessoal. Vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Nas últimas aulas, estudamos a parte de estática dos fluidos, né? Fluidoestática, vimos lá a questão de pressão, pressão em coluna de líquido, empuxo, tá? A aula de hoje a gente vai dar um passo adiante e vamos começar a estudar agora a dinâmica dos fluidos, né? Na aula de hoje, especificamente, o nosso estudo será sobre vazão e equação da continuidade, tá? Muito bem, vamos lá então para o nosso material. Muito bem, então, dinâmica dos fluidos, tá? É o ramo da física que estuda então os fluidos em movimento, né? Ou escoamento também pode ser chamado assim, tá? Muito bem, fluidos, a ideia de fluido ideal, tá? O escoamento então dos fluidos reais, ele é muito complexo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega algumas características dos fluidos reais, tá? E constrói um modelo simplificado que a gente denomina de fluido ideal. Tá? Então, a gente vai pegar algumas características dos fluidos reais e vai construir um modelo simplificado. O que a gente vai estudar é um modelo simplificado, tá? Que é o modelo de fluido ideal. Bom, então, essa questão do modelo de fluido ideal, né, as condições necessárias, então, para se modelizar, né, este fluido como sendo ideal são as seguintes. Primeiro, o fluido não pode ser viscoso, né, então a viscosidade dele tem que ser igual a zero, e quando um fluido tem lá o seu coeficiente de viscosidade igual a zero, significa que não vai haver atrito interno, né, entre o fluido, por exemplo, e o duto por onde ele escoa. Certo? Essa é uma característica bem importante. Outra coisa, o fluido ele tem que ser incompressível, né? Então ele não pode ser possível comprimir ele, porque se você comprime, vai variar a densidade do fluido. Então, dessa forma, o fato dele ser incompressível significa que a densidade do fluido será sempre constante, independente da pressão que ele esteja submetido. Você pode ter lá um valor absurdamente grande de pressão, mas ele não comprime e, por não comprimir, não varia a sua densidade. Tá? Outra coisa é o escoamento irrotacional, né? Então, ele tem que escoar de maneira laminar, sem fazer redemoinhos. Tá? Então, ele não vai poder apresentar momento angular, ou seja, ele não pode girar, o fluido não pode realizar movimentos de giro ao longo do seu escoamento. Tá? Então, e por final, né, o escoamento tem que ser laminar. Tá? O que é o escoamento laminar? É aquele na qual as partículas então, do fluido tendem a percorrer trajetórias paralelas com velocidades constantes. Tá? E ali do ladinho, então, a gente tem uma figura ali que mostra ali, ó, quando é que eu vou ter um fluido que vai ter um escoamento ali, laminar? Eu vou ter isso quando o fluido tiver pequena viscosidade, ou praticamente zero viscosidade, porque daí o que acontece? O fluido que está mais próximo à parede do tubo, ele vai se deslocar sem atrito com a parede e a velocidade de escoamento perto da parede será exatamente igual à velocidade de escoamento no centro do duto. Tá? Se o fluido tivesse grande viscosidade, ele teria atrito com a parede. Tendo atrito com a parede, a velocidade de escoamento próximo da parede seria relativamente menor do que a velocidade de escoamento no centro do duto. Tá? Um exemplo, só para vocês terem uma noção, né, como a gente às vezes não associa certas coisas, né, mas um exemplo de fluido que pode escoar com pequena viscosidade ou com grande viscosidade é o sangue. Tá? Em geral, a viscosidade do sangue está relacionada com uma série de fatores, de elementos químicos que estão dentro do sangue, principalmente gordura. Tá? Quanto maior for o colesterol no sangue, mais viscoso o sangue vai ser. Tá? E quanto maior a viscosidade, o que vai acontecer? Mais atrito o sangue vai ter com a parede da artéria onde ele escoa. Né? E aí o que acontece? O sangue escoa com grande velocidade no centro, mas com pequena velocidade junto à parede da artéria. Tá? E aí o que vai acontecendo? Como tem baixa velocidade, às vezes essas placas de gordura vão aderindo na parede da artéria e criando uma obstrução. Então, você pode ter um problema, né, de saúde bastante sério justamente por causa disso. A placa de gordura vai acumulando, e ele vai obstruindo a artéria até que fecha. E aí você tem, quando fecha a artéria e não tem mais a passagem
no sangue, você pode ter seríssimos problemas, né? E aí, geralmente, quando isso acontece, tem que se passar por procedimentos de cateterismo, né? Vai lá e coloca um catéter dentro da artéria para limpar esse fechamento da artéria, essa obstrução. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de uma possibilidade de visualização de um fluido ideal, se o sangue fosse assim, mais livre de gordura, coisa e tal, ele escoaria mais próximo do que seria um fluido ideal. Um sangue com grande quantidade de gordura é um sangue real, né, com grande viscosidade, então esse não comportaria um modelo ideal, que é o que a gente vai estudar, ok? Muito bem, vamos adiante então. O conceito de vazão, gente. O conceito de vazão está relacionado com o quê? A vazão, ela representa o volume de fluido que vai escoar através de uma certa seção transversal de uma tubulação em um determinado intervalo de tempo. É quanto de fluido passa pela tubulação em um intervalo de tempo. Tá? Bom, e aí a gente faz, né, um certo estudo. Então, imaginemos um cilindro reto, né, que tem uma área A, conforme mostrado ali na figura, onde o fluido, aquele que está churado ali, né, riscadinho, ele vai se deslocar um ΔX em um determinado intervalo de tempo, ΔT. Tá? Então, vejam, da figura de cima para a figura de baixo, a figura de baixo, o fluido escoou, se deslocou ao longo do duto uma distância x. Tá? Bom, o que isso é importante para nós? Ó, analise, tá? O que acontece? A área A multiplicada pela distância x vai corresponder a um certo volume, um volume de fluido que se deslocou no tubo dentro de um intervalo de tempo. Então, o conceito de vazão é isso, é aquele volume ali dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Então, temos ali a equação mostrada, né? Q é igual a V dividido por ΔT, volume por tempo. Tá? O V, ele pode ser encontrado pelo produto da área do duto, né? A área do duto onde o líquido escoa, multiplicado pelo x, que é o deslocamento dentro do duto. Tá? Bom, unidades, gente. Aqui é muito importante o cuidado com as unidades. Tá? O volume, né, no sistema internacional, a vazão ela é dada em metros cúbicos por segundo. Então, obrigatoriamente, o volume tem que ser dado em metros cúbicos. E o tempo tem que ser dado em segundo. Tá? Então, volume em metro cúbico, tempo em segundo, a vazão, metros cúbicos por segundo, para o sistema internacional. Mas também são utilizadas outras unidades, que a gente vai ver mais adiante alguma coisa. Tá? Bom, olha ali, ó. Sabendo então que o volume do líquido escoado ele pode ser expresso, né, o volume pelo produto área vezes o deslocamento x, podemos determinar então que a vazão pode ser dada por aqui, ó. Pega a equação da vazão, que é QV por ΔT, esse é o conceito, e substitui no lugar do V o A vezes ΔX. Então, Q vai ser igual a A vezes ΔX dividido pelo ΔT. Bom, mas aí vale lembrar uma coisa, né, que a gente estudou lá no início do ano em mecânica. X dividido por ΔT, distância dividido pelo tempo, equivale ao conceito físico de velocidade. Então, a gente pode substituir aquele X dividido por ΔT por V. Qual o V? A velocidade de escoamento do fluido naquele duto. Tá? E isso nos permite escrever uma outra equação para determinar a vazão do fluido no duto, que é o seguinte: vazão vai ser a área do duto multiplicado pela velocidade de escoamento do fluido dentro deste duto. Tá? Então, está ali a equação. Q é igual a A vezes V. A área tem que ser em metros quadrados, a velocidade tem que ser em metros por segundo. Por quê? Porque metro quadrado vezes metro por segundo dá o metro cúbico por segundo, que é a unidade de vazão. Certo? Muito bem. Equação da continuidade. Tá? O que é a equação da continuidade? A equação da continuidade é a equação que vai mostrar a conservação de massa de líquido no conduto, né, no duto de escoamento, ao longo de todo esse processo. Tá? Lembrem, no universo nada se cria, nada se perde, né, tudo se transforma, tá? E se conserva. Então a massa de líquido terá que ser conservada, ela não pode desaparecer do duto, né? Então ela tem que permanecer, ela tem que se conservar dentro do duto. Tá? Bom,
Pela condição de escoamento em regime permanente, então a gente vai poder afirmar, né, que nesta figura mostrada ali, ó, temos a seção 1, que é aquela que está à esquerda, e a seção 2, a que está à direita. Tá? Nessas seções não ocorre nem acúmulo e nem falta de massa. Desta forma, a vazão tem que ser constante. Então, a vazão no duto 1 tem que ser igual à vazão no duto 2. Ela se mantém constante. Tá? Isso nos leva, então, à ideia de que a vazão na parte 1 é igual à vazão na parte 2. Mas quem é a vazão? Qual é a equação que me permite calcular a vazão? Bom, a área 1 vezes a velocidade no duto 1 será igual, então, à área 2 vezes a velocidade no duto 2. Tá? Observe a figura e observe a equação. Tá? Então, note que se a área A diminuir, como é o que acontece no duto, na parte 1 ali do duto, obrigatoriamente a velocidade vai ter que aumentar, porque é um produto, a área vezes velocidade. Então, se diminui a área, obrigatoriamente aumenta a velocidade. Tá? No duto 2, aumentou a área. Então, se aumenta a área, a velocidade de escoamento vai ser menor. Tá? Então, quanto maior a área, menor a velocidade de escoamento. Certo? E isso, a gente pode imaginar, por exemplo, um rio, né? Um rio que corre em um leito bem largo. Num leito bem largo, a velocidade de escoamento da água do rio é lenta. Mas se esse mesmo rio, lá num determinado ponto, ele afunila para um leito estreito, o que acontece com a velocidade da água? A velocidade da água aumenta muito, aumenta significativamente. Tá? Então, esta é a ideia da equação da continuidade. Diminuiu a área, aumenta a velocidade. Aumentou a área, diminui a velocidade. Tá? Bom, e aí outras coisas bem importantes aqui que a gente precisa retomar, né? Que são algumas transformações importantes que podem aparecer aqui nesses exercícios, que é transformação de área. Centímetro quadrado para metro quadrado, divide por 10.000. Se for de metro quadrado para centímetro quadrado, multiplica por 10.000. Metro cúbico para litro. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, se eu quero transformar de metro cúbico para litro, multiplica por 1.000. Centímetro cúbico para litro. Bom, o centímetro cúbico para litro eu vou dividir por 1.000. Então, se eu tenho lá 20 centímetros cúbicos e quero transformar para litro, divide por 1.000. O centímetro cúbico para metro cúbico também pode acontecer. Do centímetro cúbico para um metro cúbico eu vou dividir por 1.000.000. Tá? 1.000.000 é o fator de transformação. Então, essas transformações são bem importantes. Quando necessário, consulta. Certo? Muito bem. Vamos aos exemplos, então. Exemplo 1. Olha o que diz ali, ó. Na tubulação convergente. Convergente por quê? Porque é uma tubulação que vem com uma área maior e converge para uma área menor. Né? Então, na tubulação convergente da figura, calcule, letra A, a vazão em metros cúbicos por segundo. Letra B, a vazão em litros por segundo. E letra C, a velocidade do fluido ao passar pela seção 2, considerando que o fluido é ideal. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a figura que indica ali, ó, a área 1, 12 centímetros quadrados, com um fluido se deslocando com uma velocidade de 5 metros por segundo. A área 2 afunilou, diminuiu a área, passou para 4 centímetros quadrados. Então, tendo diminuído a área, obrigatoriamente a velocidade na parte 2 terá que aumentar. A gente vai calcular e vamos ver se a gente chega a esta conclusão. Teoricamente, a teoria já nos mostrou, já nos disse que ela teria que aumentar a velocidade. Vamos fazer os cálculos para ver. Bom, letra A, então. Primeiro, calculando, então, a vazão em metros cúbicos, tá? Então, primeira coisa, como a área está em centímetros quadrados, eu tenho que passar para metro quadrado. De cara, então, transformar 12 centímetros quadrados para metro quadrado. Como é que transforma centímetro quadrado para metro quadrado? Divide por 10.000. 12 dividido por 10.000 vai ser 0,0012 metros quadrados. Como que calcula a vazão? Bom, a gente calcula a vazão fazendo o produto área vezes velocidade. Então, a área 1 vezes a velocidade 1. Então, a área 1 vai ficar 0,0012 vezes a velocidade 1, que é 5 metros por segundo. Metro quadrado vezes metro, metro cúbico por segundo. Né? 0,0012 vezes 5 vai dar 0,006 metros cúbicos por segundo. E com isso, calculamos a letra A. Tá? A letra B, que pede para calcular a vazão em litros por segundo,
Bom, como a gente já calculou a vazão em metros cúbicos por segundo, a gente só vai fazer uma conversão agora, né? Sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, pega a resposta da letra A e multiplica por 1000. Quando você multiplica o metro cúbico por segundo por 1000, você obtém a resposta em litros por segundo. Então, 0,006 metros cúbicos por segundo vezes 1000 vai corresponder a 6 litros por segundo. Esta é a vazão em litros por segundo, então, que é o que pede a letra B. Muito bem, letra C. Então, a letra C pede para se calcular qual é a velocidade do fluido ao passar pela seção 2. Então, a gente vai aplicar agora aqui a equação da continuidade. Transforma também a área da seção 2 para metros quadrados, dividindo por 10.000. Então, 4 centímetros quadrados vai equivaler a 0,0004 metros quadrados. Aplica a equação da continuidade. Vazão no duto 1 é igual a vazão no duto 2. Como é que a gente calcula a vazão no duto 1? Área 1 vezes a velocidade 1. Como eu calculo a vazão no duto 2? No segmento 2. Área 2 vezes a velocidade 2. Então, eu vou ter a área 1 vezes a velocidade 1, a gente já calculou na letra A, já está posto o resultado, que é 0,006. Isso será igual à área 2, que é 0,0004 vezes a velocidade 2. Este 0,0004 que está multiplicando a velocidade 2 passa para o outro lado, dividindo, então vai ficar 0,006 dividido por 0,0004. E quando a gente faz essa divisão de 0,006 por 0,0004, a gente vai obter como resposta 15 metros por segundo, o valor da velocidade na seção 2 deste duto. Então, 15 metros por segundo a velocidade na seção 2. E com isso a gente finaliza, então, o exemplo 1. Muito bem, vamos ao exemplo 2. O exemplo 2 diz lá o seguinte, uma mangueira de jardim de 5 centímetros quadrados de área é usada por um jardineiro para encher um balde de 30 litros. O jardineiro observa que leva 1 minuto para encher o balde. Em seguida, ele conecta na mangueira um bico de área de seção transversal 0,4 centímetros quadrados. Determine, letra A, a vazão em centímetros cúbicos por segundo e litros por segundo. Letra B, a velocidade da água na mangueira. E letra C, a velocidade com que a água vai deixar o bico, depois que o bico foi conectado lá na mangueira. Muito bem, vamos lá, por partes, Primeiro, letra A, calculando a vazão em centímetros cúbicos por segundo e litros por segundo. Então, primeira coisa, 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos. 1 minuto vai corresponder a 60 segundos. Então, como é que a gente vai calcular a vazão? A vazão é o volume dividido pelo tempo. Qual é o volume? 30 litros, então 30 multiplicado por 1000 centímetros cúbicos, então vai equivaler a 30.000 centímetros cúbicos, dividido pelo intervalo de tempo de 1 minuto, que equivale a 60 segundos. Então, eu vou ter 30.000 centímetros cúbicos dividido por 60 segundos. Simplificando o 0 de cima e o 0 de baixo, eu vou dividir 3.000 por 6, isso vai ser igual a 500 centímetros cúbicos por segundo. Então, está respondida a primeira parte da letra A. A segunda parte, ele quer saber qual é a vazão em litros por segundo. Uma vez que eu tenho a vazão em centímetros cúbicos por segundo, eu transformo um centímetro cúbico para litro. Como é que eu faço isso? Bom, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, de centímetro cúbico por segundo para litro por segundo, eu vou dividir por 1000. Então, eu vou pegar o 500 centímetros cúbicos e vou dividir por 1000 para obter a resposta em litros por segundo. 500 dividido por 1000 vai dar 0,5. 0,5 litros por segundo. Então, este é o valor da vazão em litros por segundo. Muito bem, finalizada a letra A, agora sim, podemos partir para a letra B. A letra B pede qual é a velocidade da água na mangueira. Então, como é que a gente vai calcular a velocidade da água na mangueira? Vai aplicar a equação da vazão, Então, a vazão na mangueira, Q1, será igual a área 1 vezes a velocidade 1. A vazão a gente calculou na letra A, são 500 centímetros cúbicos por segundo. A área da mangueira, o problema deu é 5 centímetros quadrados. Eu vou manter essas unidades, porque o centímetro vai simplificar com o centímetro. Vezes a velocidade 1, que é o que a gente quer saber.
Os 5 centímetros quadrados está multiplicando o V1, vai passar dividindo. Então vai ficar 500 centímetros cúbicos por segundo dividido por 5 centímetros quadrados. Quando eu divido 500 por 5, vai dar uma resposta de 100 centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado, sobrou só apenas o centímetro por segundo. 100 centímetros por segundo a velocidade na mangueira. Mas ele não quer a resposta, né? Geralmente a velocidade tem que ser dada em unidade do sistema internacional, metro por segundo ou quilômetro por hora. Então, como a velocidade a gente calculou em centímetro por segundo, transforma para metros por segundo. Como é que faz para transformar o centímetro para metro? Divide por 100. Então, eu vou pegar a velocidade de 100 centímetros por segundo e vou dividir por 100 unidades, obtendo como resposta a velocidade 1 de 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Ok? Então, calculado, a letra B, a velocidade de escoamento d'água na mangueira. Bom, quando a gente conecta na ponta da mangueira um bico que reduz a área, espera-se que a velocidade com que a água saia neste bico seja maior. Tá? E é isso que a gente faz, né? A gente coloca um bico na mangueira, ou quando eu quero que a água atinja uma distância maior, o que eu faço? Eu boto o dedinho na ponta da mangueira. Por quê? Porque eu diminuo a área, e quando eu diminuo a área, aumenta a velocidade. Aumentando a velocidade, a água atinge uma distância maior. Então, quando colocar um bico na mangueira, é exatamente a mesma coisa. Então, vamos determinar qual é a velocidade com que a água vai sair pelo bico. Como é que a gente vai fazer isso? Vai aplicar a equação da continuidade. Tá? Então, a vazão na mangueira será igual à vazão no bico. Tá? A vazão 1 será igual à vazão 2. A vazão 1 a gente já determinou, né? Lá na letra A do problema, são os 500 centímetros cúbicos por segundo. Tá? Como é que a gente vai calcular a vazão 2? Ora, vai ser a área 2 vezes a velocidade 2. Então, eu vou ter a vazão 1, 500 centímetros cúbicos por segundo, igual a área 2 do problema forneceu, é 0,4 centímetros quadrados, vezes a velocidade 2. 0,4 multiplicando a velocidade 2 vai passar dividindo. Então, vai ficar 500 centímetros cúbicos por segundo, dividido por 0,4 centímetros quadrados. Né? Dividindo 500 por 0,4 vai dar 1.250. Centímetro cúbico dividido por centímetro quadrado vai sobrar o centímetro. Tá? Então, 1.250 centímetros por segundo. Mas o problema não quer saber a velocidade em centímetros por segundo, porque geralmente a velocidade é dada em metros por segundo. Como é que eu vou transformar, então, centímetro por segundo para metro por segundo? Centímetro, eu vou dividir por 100. Então, eu vou pegar a velocidade 2, 1.250 centímetros por segundo, e vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, eu obtenho o valor da velocidade 2 de 12,5 metros por segundo. Esta é a velocidade com que a água sai no bico, ou seja, ó, diminuir a área do bico, a velocidade aumentou e aumentou significativamente. Né? Na mangueira é 1 metro por segundo, no bico será 12,5 metros por segundo. Tá? E com isso, então, a gente fecha o exemplo 2, conclui o exemplo 2. Perfeito? E fechamos o estudo da nossa unidade. Vocês vão ficar agora aqui com 4 exercícios, né, para resolverem aí de atividade, para treinar, certo? E fechamos esta 23ª e penúltima aula do nosso curso de mecânica, aula esta sobre vazão e equação da continuidade, estudando a dinâmica dos fluidos. Muito bem, pessoal, tudo de bom para vocês e até a nossa próxima aula. Abração, valeu!